A filosofia tem o seu início no século VIII a.C., com os pensadores pré-socráticos que viveram na Grécia Antiga e em suas colônias. Eram chamados filósofos da natureza e investigavam do que é feito o mundo. Romperam com a visão mítica e religiosa atribuída à natureza, onde o homem seria explicado pela mesma natureza que justifica a existência de todos os seres, adotando uma forma científica de pensar. Se tudo era constituído de terra, ar, fogo, água ou átomos, o homem também teria na água, no fogo ou nos átomos as raízes de sua realidade física, psíquica e moral. Ainda no século V a.C., inicia-se o período socrático, onde a frase "conhece-te a ti mesmo" passou a indicar um novo rumo para a especulação filosófica. No próprio homem é que estaria a chave para a decifração do enigma humano, sendo inútil explicá-lo à semelhança das pedras, das plantas ou mesmo das estrelas. Surge a paideia, formação integral e harmônica do homem pela educação, fazendo que o centro de interesse se deslocasse da natureza para o homem. O período pós-socrático ou helenístico romano, no século IV a.C., traz a fusão da cultura grega e oriental, dando origem à cultura greco-romana. A filosofia passa a preocupar-se com a salvação e a felicidade. Toda ação moral significaria, assim, o esforço do homem para permanecer fiel ou retornar à própria natureza humana. Surgem pequenas escolas filosóficas até o século V d.C., com o predomínio da ética, que passam a exercer a função outrora desempenhada pelos mitos religiosos. Assim, tem início o período patrística, que é o encontro da filosofia grega com o cristianismo, buscando a conciliação das exigências da razão humana com a revelação divina. Sócrates nasceu, viveu e morreu em Atenas, aos 70 anos, filho do escultor ou pedreiro Sofronisco e da parteira Fenarete. Além de suas atividades não convencionais, seus diálogos incomodavam não só as consciências, como afrontavam preconceitos sociais e políticos. Desde a juventude, Sócrates tinha o hábito de debater e dialogar com as pessoas de sua cidade. Ao contrário de seus predecessores, Sócrates não fundou uma escola, preferindo também realizar seu trabalho em locais públicos, principalmente nas praças públicas e ginásios, agindo de forma descontraída e descompromissada, pelo menos na aparência, dialogando com todas as pessoas, o que fascinava jovens, mulheres e políticos de sua época. Depois de algum tempo, seguindo os ensinos dos naturalistas, Sócrates passou a sentir uma crescente insatisfação com o legado desses filósofos e passou a se concentrar na questão do que é o homem, ou seja, do grau de conhecimento que o homem pode ter sobre o próprio homem. Enquanto os filósofos pré-socráticos, chamados de naturalistas, procuravam responder a questões do tipo o que é a natureza ou o fundamento último das coisas, Sócrates, por sua vez, procurava responder à questão o que é a natureza ou a realidade última do homem. A resposta a que Sócrates chegou é a de que o homem é a sua alma, psique, porquanto é a sua alma que o distingue de qualquer outra coisa, dando-lhe, em virtude de sua história, uma personalidade única. E por psique, Sócrates entende nossa sede racional, inteligente e eticamente operante, ou ainda a consciência e a personalidade intelectual e moral. Esta colocação de Sócrates acabou por exercer uma influência profunda em toda a tradição europeia posterior e até hoje. O método que orientou e aconselhou seus discípulos, ensinando-os a pensar, utilizava a ironia e a maiêutica como técnicas. O aluno deparava-se com a frase "só sei de uma coisa, que nada sei", isto é, antes de lançar-se em busca de qualquer verdade, o homem deve realizar a sua autoanálise e reconhecer a sua própria ignorância. Sócrates tendia a despojar a pessoa da sua falsa ilusão do saber, fragilizando a sua vaidade e permitindo assim que a pessoa estivesse mais livre de falsas crenças e mais susceptível a extrair de si mesmo a resposta em tudo lógica e compatível com os problemas expostos, dando-lhe a solução. O resultado é que o indivíduo sentiu uma verdadeira sensação de iluminação,
de descoberta, de ter dado à luz algo de valioso que havia dentro de si, mas de que não tinha a mínima consciência até então. Determinou que a virtude, o bem e a personalidade vêm antes do Estado, e a educação deve estar amparada nas leis do Estado, valorizando a personalidade humana baseada no caráter. O arete, ou seja, cortesia, sensibilidade, boas maneiras, virtuosidade, honra e princípios, deveriam e poderiam ser ensinados a todos, e não apenas pela aristocracia e para a aristocracia. Assim, a educação, ao invés de ser centrada no Estado, deveria ser centrada na pessoa humana, e o papel do aluno deveria ser ativo e não mais receptivo. Sócrates foi acusado de blasfemar contra os deuses e de corromper a juventude. Foi condenado à morte devido a uma acusação de impiedade, ou seja, ele foi acusado de ateísmo e de corromper os jovens com a sua filosofia. Mas, na realidade, estas acusações encobriam ressentimentos profundos contra Sócrates por parte dos poderosos da época. Apesar da possibilidade de fugir a este trágico destino, permaneceu fiel a si e à sua missão. Ensinar o homem a cuidar de sua própria alma seria a principal tarefa a ser desempenhada por ele, Sócrates, e por todos os filósofos autênticos. Não deixou nada escrito. O que herdamos foi o testemunho de seus contemporâneos, especialmente o de seu discípulo mais importante, Platão. A Idade Média estendeu-se aproximadamente do início do século V ao final do século XV. Os primeiros 5 séculos são conhecidos como Alta Idade Média e os demais pertencentes à Baixa Idade Média. A Alta Idade Média teve início com a invasão, ocupação e assentamento dos povos germânicos, como os francos, visigodos, suecos, ostrogodos, lombardos e anglo-saxões, nas regiões europeias ocidentais, originando inúmeros reinos. Com as invasões bárbaras, a população passa a ser composta por camponeses dominados pelos proprietários de terras, com uma economia agrária que produzia poucos excedentes, sofrendo constantes períodos de fome e ataques dos povos inimigos. O Império Carolíngio foi o mais importante império da Alta Idade Média, tendo Carlos Magno como seu primeiro imperador e que sonhava reunificar sob seu domínio todo o território que antes pertencera ao Império Romano. O cristianismo foi adotado como a religião oficial do Império Romano. Uma experiência que não agradou a todos, e centenas de novas comunidades dedicadas à abnegação religiosa foram estabelecidas muitas vezes no deserto, formando assim os primeiros mosteiros. Nos séculos V e VI, esse estilo de vida chegou ao Ocidente e, enquanto a cultura romana entrava em colapso, os mosteiros sobreviviam. Após a queda do Império Romano do Ocidente, os povos da Europa Ocidental foram perdendo contato com os centros de cultura a leste do Mediterrâneo. Muitos dos ensinamentos da antiguidade foram perdidos. O que sobreviveu à Idade das Trevas foi graças à sua preservação em mosteiros, que atuavam como ilhas de estabilidade e de aprendizado silencioso e tradicional. Durante séculos, a educação formal não passou de um subproduto da religião. Santo Agostinho nasceu no norte da África, numa cidade chamada Tagaste, numa época em que o cristianismo era considerado a verdade irrefutável. Quando criança, era cristão, mas depois se interessou por outras religiões, como a dos maniqueus, onde uma visão dualista radical apontava o bem e o mal como princípios absolutos. Posteriormente, Agostinho combateu essa doutrina que foi criada por Manes. Foi professor de retórica em Cartago e Milão. Foi influenciado pelos estoicos, por Platão e o neoplatonismo, e estando também entre os adeptos do ceticismo, abandonou o maniqueísmo definitivamente quando da publicação de sua tese sobre o livre-arbítrio. Converteu-se então à fé cristã, desistindo do cargo de professor. Voltou a Tagaste e fundou uma comunidade monástica disposto a fundamentar racionalmente a fé, como foi comum na Idade Média. Mostrou que sem fé a razão não é capaz de conduzir à felicidade. A razão para Agostinho serve de auxiliar da fé,
esclarecendo e tornando inteligível aquilo que intuímos. Ele tinha tomado contato com o pensamento neoplatônico de que a natureza humana contém parte da essência divina, demonstrando que há limites para a racionalidade ao recebermos um saber que está além do que se entendia por um saber natural. Tornou-se vigário aos 36 anos, praticando a vida ascética. Santo Agostinho escreveu contra os acadêmicos e expôs a teoria de que os sentidos dizem algo verdadeiro e que o erro não provém das sensações, mas do juízo que fazemos delas. Ou seja, a sensação não é falsa. O que é falso é querer ver nelas uma verdade externa ao próprio sujeito. Ascendeu a bispo de Hipona e ficou conhecido por cristianizar Platão, fazendo vários paralelos entre a espiritualidade platônica, que pregava um mundo transcendente, e as sagradas escrituras. Fez a distinção entre sensível e inteligível, alma e corpo, espírito e matéria, bem e mal, e ser e não ser. O corpo, então, estaria sujeito à sorte do mundo, e a alma, que é atemporal, permitiria reconhecer Deus e não o homem como a fonte dos conhecimentos perfeitos. Santo Agostinho pregava que o intelecto só é capaz de pensar corretamente a ordem natural divina através da experiência mística. A obra As Confissões, que é autobiográfica, faz dele um precursor de Descartes, Rousseau e o existencialismo, pois acreditava na verdade contida nos números que fazem parte da natureza. Fora da igreja sempre houve, é claro, uma outra cultura, até mesmo na Idade das Trevas. A igreja pode ter sido uma rica patrocinadora, mas os nobres eram ainda mais ricos. Contudo, nos primórdios da Idade Média, a cultura da aristocracia europeia era essencialmente analfabeta. Exceto na Inglaterra anglo-saxônica, seus ideais e valores raramente eram guardados na forma escrita, e assim pouco se sabe a seu respeito. Na Baixa Idade Média, por volta do século X, ocorre um momento de grandes transformações na vida da população ocidental. O escravo passa a condição de um trabalhador semilivre, isto é, não tendo poder de decisão sobre o seu trabalho e não podendo abandoná-lo por vontade própria. A sociedade feudal se estabelece apoiada em uma relação de suzeranos e vassalos. Nessa reabilitação do trabalho, os desprezados de ontem são reabsorvidos pela sociedade, colaborando para a construção do perfil da imagem de uma sociedade divina. Na integração dos trabalhadores rurais e dos artesãos na cidade, o novo ensino terá de dar lugar não apenas às disciplinas novas, como a dialética, a física e a ética, como também às técnicas científicas e artesanais, que são uma parte essencial da atividade humana. Por volta do século XII, a Europa Ocidental mostrava-se uma sociedade mais populosa e complexa, onde o desenvolvimento do comércio proporcionava o encontro de comerciantes em feiras periódicas e fixas. As obras de Aristóteles, Euclides, Ptolomeu, Hipócrates, Galiano, dentre outros, haviam seguido para o Oriente com os cristãos heréticos e com os judeus que foram perseguidos por Bizâncio, e tinham sido legadas às bibliotecas e às escolas muçulmanas que as receberam abertamente. Como a Espanha e a Itália eram os principais pontos de contato entre as culturas cristã e muçulmana, os tradutores dessas obras tornaram-se os pioneiros do renascimento do interesse pela filosofia e, sobretudo, pelas ciências. Para os sábios do século XII, a experiência é fixada pelos fenômenos, pelas aparências. A ciência deve, então, evitá-las para captar as realidades através da reflexão, fundamentando uma crença na onipotência da natureza. Mas a natureza é também o cosmos, conjunto organizado e racional. É o sistema de leis cuja existência torna possível e necessária uma ciência racional do universo. A teoria do homem-microcosmos é revolucionária, na medida em que obriga o homem a olhar-se de uma forma total, a olhar o próprio corpo. E isto é acompanhado pelos progressos da medicina e da higiene, que fornece-lhes fundamentos. Este homem, a quem restituíram o corpo, descobre assim integralmente o amor humano, descoberta que é um dos grandes acontecimentos do século XII. A última palavra deste humanismo é, sem dúvida, que o homem, que é a natureza e que pode compreender a natureza pela razão, pode também transformá-la pela atividade.
Nos séculos XII e XIII, o aprendizado em filosofia, direito e ciências foi recuperado. Por toda a Europa, professores começavam a abrir novas escolas, inclusive em pequenas cidades e vilas. Em 1500, mais de 70 universidades já tinham sido criadas. A literatura floresceu e surgia a arquitetura gótica. O século XIII é considerado o século das universidades porque é o século das corporações. O impulso que leva a construir ergue para este povo cristão mais numeroso uma rede de igrejas novas, com um sentido novo. Mas a era das grandes catedrais góticas terminaria com o século. A conjuntura universitária viria a apresentar a mesma curva. Bolonha, Paris, Oxford nunca conheceriam um tão elevado número de mestres e estudantes. E o método universitário, qual seja a escolástica, não construiria monumentos mais resplandecentes do que as sumas de Alberto Grande, Roger Bacon, Simão Boaventura e São Tomás de Aquino, dentre outros contemporâneos da época. A Idade Moderna tem o seu início marcado por um período de transição que manteve fortes traços da sociedade feudal e aspectos típicos da sociedade capitalista ainda em formação. Isso fez com que coexistissem diferentes e antagônicas formas de estrutura social, sendo importante lembrar que no bojo da sociedade estamental, ou seja, nobreza, foi sendo definida uma sociedade de classes, qual seja a burguesia, que teve um papel significativo nas transformações das tendências artísticas, intelectuais e científicas. O Renascimento é caracterizado por um renovado interesse pelo passado greco-romano clássico, especialmente pela sua arte. Retomou-se os valores da antiguidade clássica nos diálogos de Platão, nos textos históricos de Heródoto e Tucídides e nas obras dos dramaturgos e poetas gregos. O antropocentrismo confirma uma ruptura cultural com a tradição medieval, e esta tendência acaba difundindo-se por toda a Europa a partir do século XVI. A fragmentada sociedade feudal da Idade Média transformou-se em uma sociedade dominada progressivamente por instituições políticas centralizadas, como uma economia urbana e mercantil em que floresceu o mecenato da educação, das artes e da música. O novo sistema industrial transforma as relações sociais, criando duas novas classes fundamentais, os empresários e os operários. Conflitos entre operários, revoltados com as péssimas condições de trabalho, e empresários dão origem às primeiras manifestações contra a exploração no trabalho, caracterizadas pela depredação de máquinas e instalações fabris, fazendo surgir os movimentos trabalhistas e os sindicatos de trabalhadores. Devido ao acúmulo de capital e cada vez mais fortalecida, a burguesia passa a investir também no campo e cria grandes propriedades rurais, conhecidas como cercamentos. No século XVII, a burguesia comandou movimentos para acabar com as últimas bases do feudalismo, aspirando a um Estado e a uma sociedade capitalista. O iluminismo se identificava com o liberalismo, contrariando a intervenção do Estado na economia, em defesa da lei da oferta e da procura. A partir do século XVI, a ciência passou por grandes mudanças. Antigas teorias começaram a ser questionadas, enquanto novas descobertas revolucionaram a astronomia, a matemática e a física. Nesse período também foram estabelecidas as bases do método científico atual, podendo-se concluir que o método científico foi a síntese de todas as ideias do século XVII. Ele consiste em aplicar a matemática e a observação à experiência, que deixa de ser a tradição e a autoridade, fato que isola radicalmente as crenças milenares. Houve também progressos na medicina e anatomia, especialmente após a tradução nos séculos XV e XVI de inúmeros trabalhos de Hipócrates e Galeno. O critério do conhecimento sendo a experiência, inovam a astronomia de Nicolau Copérnico, Tycho Brahe e Johannes Kepler. A arte renascentista alcançou o conceito científico da perspectiva linear, que possibilitou a representação tridimensional do espaço de forma convincente numa superfície plana.
Os ideais renascentistas de harmonia e proporção conheceram o apogeu nas obras de Rafael, Leonardo da Vinci e Michelangelo durante o século XVI. No campo da tecnologia, a invenção da imprensa no século XV revolucionou a difusão dos conhecimentos e o uso da pólvora transformou as táticas militares entre os anos de 1450 e 1550. A invenção de máquinas e mecanismos causa uma revolução produtiva. As fábricas passam a produzir em série e surge a indústria pesada de aço e máquinas. A invenção dos navios e locomotivas a vapor acelera a circulação das mercadorias. As consequências da industrialização é a divisão do trabalho, a produção em série e a urbanização. As fábricas subdividem a produção em várias operações e cada trabalhador executa uma única parte, sempre da mesma maneira, limitando seu domínio técnico sobre o próprio trabalho. Novos métodos agrícolas permitem o aumento da produtividade e racionalização do trabalho. Assim, muitos camponeses deixam de ter trabalho no campo ou são expulsos de suas terras. Vão buscar trabalho nas cidades e são incorporados pela indústria nascente. Na segunda fase da Revolução Industrial, as principais mudanças no processo produtivo devem-se à utilização de energia elétrica e derivada de petróleo. O sistema político característico da Europa na Idade Moderna foi a monarquia absoluta. Nessa época, o continente passou por uma grande acumulação de capitais, permitindo a expansão comercial tanto local como ultramarina. O desenvolvimento do absolutismo moderno começou com o nascimento dos Estados Nacionais Europeus no final do século XV e se prolongou durante mais de 200 anos. Luís XIV fez da França o estado mais poderoso da Europa. No campo do direito, procurou-se substituir o abstrato método dialético dos juristas medievais por uma interpretação filosófica e histórica das fontes do direito romano. Os renascentistas afirmavam que a missão central do governante era manter a segurança e a paz. Já Maquiavel sustentava que a virtude ou a força criativa do governante era a chave para a manutenção da sua posição e o bem-estar dos súditos. Em 1789, a Revolução acabou com o poder da nobreza e da monarquia absoluta francesa e durante 10 anos tentou consolidar um novo regime político baseado em princípios do iluminismo, igualdade, liberdade e fraternidade. Houve a reorganização social com a política centrada no homem. Foram os iluministas que construíram o modelo da atual sociedade. Em seus livros, a razão baseava-se na ciência e visava eliminar o privilégio do clero e da nobreza. Alguns iluministas aceitavam reis, desde que eles explicassem o governo. Cedendo às pressões iluministas, os reis e os ministros implantaram o despotismo esclarecido, no qual se preservava o absolutismo, embora contendo uma série de reformas culturais, econômicas, políticas e sociais, originando os direitos humanos. O clero renascentista ajustou o seu comportamento à ética e aos costumes de uma sociedade laica. As atividades usuais dos papas, cardeais e bispos somente se diferenciavam entre os mercadores e políticos da época. Ao mesmo tempo, a cristandade manteve-se como um elemento vital e essencial da cultura renascentista. A difusão das ideias humanistas provocou um aumento das críticas à Igreja Católica. Essa situação culminou com as reformas feitas por Martinho Lutero, dividindo a Europa em católicos e protestantes. A geografia se transformou graças aos conhecimentos empíricos adquiridos através das explorações e dos descobrimentos de novos continentes e pelas primeiras traduções das obras de Ptolomeu e Estrabão. As viagens marítimas do século XV mudam a concepção de mundo dos europeus. Nesse período, Portugal e Espanha competem pelo controle dos oceanos e dos territórios recém-descobertos. Com a chegada dos europeus ao Novo Mundo, inicia-se um período de assentamento dos primeiros colonos, tanto na América Portuguesa quanto na Espanhola. A colonização trouxe profundas transformações à organização econômica e social dos nativos, bem como ao meio ambiente. O universo deixa de ser concebido como um mundo fechado e passa a ser encarado como espaço infinito. A Terra, o Sol e também o homem perderam nesse processo a sua importância e significado anteriores.
As descobertas revelaram igualmente a existência de outros povos, culturas e religiões até então desconhecidas. A realidade tornou-se muitíssimo mais complexa e plural. Como um movimento intelectual marcado por forte racionalismo e postura crítica, o iluminismo defendia a razão como principal meio para trazer a luz e conhecimento aos homens. Por causa disso, o século XVIII ficou conhecido como Século das Luzes. Graças ao iluminismo, a religião e as ciências separaram-se. Os homens tentaram encontrar explicações científicas aos fenômenos da natureza, o que estimulou o avanço científico. Nos séculos XVIII e XIX, a tecnologia vai adquirindo seu caráter moderno de ciência aplicada. As descobertas e invenções encontram rapidamente aplicação prática na indústria ou no desenvolvimento da ciência. Os próprios cientistas, ainda muito autodidatas, transformam-se em inventores. Da primeira pilha, produzida em 1800 por Alessandro Volta, até a lâmpada elétrica de Thomas Edison em 1878, centenas de pesquisadores dedicaram-se a estudar a eletricidade em várias partes do mundo. Suas descobertas aceleraram o desenvolvimento da física, da química e dos processos industriais. O século XVII foi dominado por dois grandes estilos artísticos. O classicismo trazia a ideia da calma, do equilíbrio e da serenidade, expressando a exuberância das monarquias, especialmente a francesa. As manifestações artísticas também foram influenciadas pelas lutas religiosas da Europa, opondo os países protestantes aos católicos. A Igreja Católica, por meio da Contra-Reforma, estimulou a produção de uma arte religiosa com funções catequizadoras. Esse movimento foi chamado de Barroco, ou a arte da Contra-Reforma. Vários fatores levaram ao desenvolvimento do individualismo e à afirmação da razão humana ao longo de toda a Idade Moderna. O grande sinal desta mudança foi a multiplicação das teorias éticas, muitas das quais em contradição com os fundamentos do próprio cristianismo. Portugal e Espanha assumiram a liderança no colonialismo, ambos liderados pela política econômica mercantilista e sustentados pelo monopólio do pacto colonial. No entanto, a industrialização europeia nos séculos XVIII e XIX obrigou as metrópoles a buscarem novos mercados consumidores diante da produção em grande escala, substituindo o exclusivismo comercial pela política econômica liberal. Fora da Europa, os Estados Unidos foi o único país da América que encontrou condições de industrializar-se. No final do século XIX, a produção industrial norte-americana já superava a Inglaterra e a Alemanha, expandindo-se para o Japão. O capitalismo industrial foi sobrepujado pelo capitalismo financeiro, originando a concentração de empresas e enormes complexos industriais. As grandes potências, visando manter o ritmo de desenvolvimento, necessitavam de mercados. A razão básica da colonização era econômica. Em termos sociais, a colonização era uma válvula de escape para a pressão demográfica. No plano político, o motivo essencial era a preocupação dos Estados europeus em aumentar seus contingentes militares. Na Ásia, que mantivera-se isolada até o século XIX, os países ocidentais passaram do simples comércio portuário para a política de zonas de influência, estimulando o interesse de outros colonizadores e promovendo uma verdadeira partilha colonial. Os grandes movimentos revolucionários europeus que derrubam o absolutismo implantam a economia liberal e extinguem o antigo sistema colonial. A transformação da estrutura social e econômica favorece os conflitos, resultando em guerras. A Primeira Guerra Mundial estabeleceu novas correlações de forças no mundo, marcando o declínio da Europa e a ascensão dos Estados Unidos à condição de principal potência mundial. E o conflito de imperialismos, de raízes econômicas, expressou-se política e militarmente. Enquanto isso, acontecia a Revolução Russa no início do século XX. A Segunda Guerra Mundial inaugurou a era atômica e modificou rapidamente os métodos de combate. A Guerra Fria caracterizou-se pela não ocorrência de um conflito bélico entre os Estados Unidos e a União Soviética.
clima de animosidade entre os dois blocos era cada vez mais agravado pela propaganda e pela espionagem, e o domínio de armas atômicas por ambos os lados representava os riscos de um conflito direto. A reunificação alemã e o esfacelamento da União Soviética colaboraram para o fim da Guerra Fria. George Bush declarou a necessidade de uma nova ordem mundial. Um acordo histórico entre a Rússia, representada pelo presidente Boris Yeltsin, e a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, fez com que as duas partes deixassem de considerarem-se adversárias. A Guerra do Vietnã, de natureza ideológica, trouxe polêmica e violência à segunda metade do século XX. As guerrilhas comunistas, os chamados Vietcongues, com apoio do governo do Vietnã do Norte, uniram-se para derrotar o governo do Vietnã do Sul. Na Guerra do Golfo, Saddam Hussein decidiu invadir o Kuwait, dando continuidade a um plano que não vingara na tentativa de derrotar o Irã, e as forças iraquianas são esmagadas com o apoio dos Estados Unidos. A luta pela primazia na conquista do espaço traduz-se em avanços tecnológicos, novos materiais, aperfeiçoamento de motores, armamentos, satélites meteorológicos e de comunicação. A União Soviética é a primeira a obter sucesso no lançamento de satélites artificiais e sondas espaciais, mandando o primeiro homem ao espaço. O programa espacial soviético sofre várias interrupções e os norte-americanos pousam na Lua. Os últimos 25 anos são marcados por uma rápida e intensa reordenação da política e da economia em todo o mundo. Na política, o principal fator de mudança é o fim da polarização Estados Unidos-União Soviética. A perestroika de Gorbachev e a queda do Muro de Berlim precipitam o desmonte da União Soviética. Emergem conflitos localizados, antes abafados pela polarização. Muitos deles têm caráter étnico ou religioso. O racismo e o extremismo de direita ganham novo fôlego. E o crescimento do fundamentalismo islâmico assusta o Ocidente. Na economia, novos blocos são formados. Os tigres asiáticos aceleram seu desenvolvimento e os Estados Unidos enfrentam dura concorrência do Japão em seu próprio território. A velha ideia da unificação da Europa é mais uma vez retomada com a criação da Comunidade Econômica Europeia, hoje União Europeia. O progresso tecnológico permite a difusão de técnicas e teorias sobre as artes, reforçando a troca de ideias e a acessibilidade entre as diferentes culturas, o que contribuiu para a expansão dos diversos estilos em períodos historicamente reconhecíveis e ter contato de uma forma dinâmica e simbólica com o pensamento artístico ao longo dos tempos. Esta linguagem assumiu diferentes formas, ora ressaltando a expressão dos valores próprios de uma nova e fortalecida burguesia que assumiu a direção da sociedade europeia após a Revolução Francesa e principalmente com o Império de Napoleão, ora voltando-se para a libertação das convenções acadêmicas em favor da livre expressão da personalidade do artista, preferindo a utilização do conhecimento científico e a técnica para interpretar e dominar a natureza, ou privilegiando as considerações gerais, muito mais práticas do que teóricas nos procedimentos técnicos para obter os resultados, adotando a deformação da figura humana e do objeto para ressaltar o sentimento e a predominância dos valores emocionais sobre os intelectuais, explorando a representação dos objetos em 3 dimensões, numa superfície plana, sob formas geométricas, com predomínio de linhas retas, sugerindo-lhes as estruturas dos corpos ou objetos e percebendo todos os ângulos, planos e volumes, ou ainda sugerindo o rompimento da relação entre a obra e a realidade visível. Uma característica notória da filosofia contemporânea é a disparidade de enfoques, sistemas e escolas face ao desenvolvimento mais uniforme e linear da filosofia moderna. Para esta proliferação de pontos de vista e de escolas, contribuíram em grande medida fatores socioculturais como a crise contemporânea dos sistemas políticos,
o avanço das ciências naturais e lógico-formais e o desenvolvimento das ciências humanas, cujos métodos e resultados tiveram repercussões e consequências de interesse no campo e nos problemas da filosofia.